Então, com certeza, torcedores de Bahia e Corinthians saíram muito frustrados, né, na tarde de hoje. Por que tão fraco esse, não só o jogo, mas Marra, acho que até o início do trabalho do Silvinho, Pois é, mas eu acho até que tem alguma evolução. hein? E ele vai entendendo um pouco mais com quem ele pode contar. Hoje ele tinha um jogo que era uma tarefa meio complicada, porque o passe do Bahia sai muito. Sai com o Danielzinho, sai com o Rodriguinho, sai com o Tassiano. E o Bahia tem conseguido fazer o passe chegar até a velocidade dos laterais ou de quem cai pelos lados do campo. O Rossi é um jogador importante nesse sentido. E hoje o que a gente percebeu foi até o Silvinho meio que abrindo mão da tal linha de 4, né? Que ele falou que ele é muito bom e ele acredita muito nos conceitos que ele tem de linha de 4, mas várias vezes a gente conseguia perceber o Fábio Santos recuando como um zagueiro barra lateral pelo lado esquerdo e o Matheus Vital fechando uma linha de 5. E cortando a linha de passe. E aí o Bahia ficava sem saber o que fazer. O Danielzinho não conseguia chamar ninguém em profundidade, o Tassiano também não. A gente percebeu várias vezes o Rossi trocando de lado para tentar enganar, arrastar alguém na marcação dele, e não deu certo. Seria um jogo difícil para os dois, Bruno. Eu não vejo essa evolução toda também assim no Bahia. O Bahia fez 5 grandes minutos contra o Ceará, teve algumas outras oportunidades na partida, mas vinha, obviamente, de um grande resultado fora de casa. E hoje o Corinthians entendia: preciso parar esse time, preciso segurar esse time. E conseguiu segurar. E, em alguns momentos até, levando um pouco mais de perigo. Vou destacar o Renan Guedes. Ele tira uma bola do pé do Jô e ele faz uma partida muito boa como lateral pelo lado direito. Para mim, ele foi o principal jogador da partida hoje, o jogador do Bahia. Ô Zupac, quando o Marra falou que enxergava evolução, você assim concordou com a cabeça. Você consegue ver isso no Corinthians, do Silvinho? Eu consigo ver uma intenção do Silvinho, e ela é uma intenção bastante coerente, porque a gente olha para o time do Corinthians, e já desde o ano passado, né, a gente tem olhado para o Corinthians meio do Thiago Nunes para frente. Então a gente pega esse recorte e identifica qual é o principal problema do Corinthians. Ele é um problema de nomes e de ideias, é um problema mais ofensivo do que defensivo. O Corinthians tem melhores soluções, embora não sejam as ideais, atrás do que na frente. Hoje, qual é o principal desafogo do Corinthians ofensivamente? É o Mosquito, é quem vinha jogando bem, é quem até, de maneira até precoce, de maneira talvez exagerada para o que ele hoje pode entregar, vem ganhando esse status de protagonista dentro de toda essa fragilidade, e ele vem jogando bem. E devido ao triste, né, muito triste, falecimento do pai do Gustavo Silva, mais uma vítima entre as 500 mil vítimas no Brasil dessa tragédia que é a Covid, o Mosquito ficou fora do jogo, e o Corinthians perdeu a sua única força ofensiva, o seu único desafogo ali junto com o Fagner. Então o que é que o Silvinho fez? Eu vou me manter organizado. O Corinthians não pode se desorganizar defensivamente, porque se é um time frágil ofensivamente, onde o Corinthians tem mais força, que é lá atrás, tem que trabalhar para se organizar. Então a primeira missão do Silvinho é fazer um Corinthians equilibrado defensivamente, um time organizado defensivamente, para ganhar confiança através dessa solidez. E aí o próximo passo é tentar resolver o problema que nenhum técnico conseguiu resolver, que é o problema ofensivo, né? Então hoje o Corinthians sofreu pouco defensivamente. Me chama a atenção que o jogo de hoje, em termos de proposta, lembrou um pouco o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras não é um time que está saindo tanto, é um time que está esperando um pouco mais para tentar contra-atacar. E nesses dois jogos, o Corinthians se comportou muito bem defensivamente. Contra o Red Bull Bragantino, que é um time que joga dentro de você, o Corinthians não conseguiu jogar. Ali o Corinthians sofreu um pouco mais. Agora, contra essas equipes que tentam atacar mais em velocidade, essa organização vem dando, ainda que pequenos, mas vem dando passos à frente. Então é claro que para o torcedor do Corinthians é muito chato ver um jogo em que o time não ataca. O jogo fica morno. Para quem não é torcedor, então, é um programa quase que perfeito para dormir depois do almoço de domingo à tarde. Mas olhando os passos que o Silvinho tem que dar no time do Corinthians, e o Fábio destacou muito bem no seu primeiro destaque sobre o jogo, a organização defensiva, ela é o principal ponto que ele tem que atacar agora, ou melhor, defender agora. E o jogo de hoje foi mais um desse pequeno passo. Sem um Mosquito, o Corinthians não agride ninguém. O time do Mancini, ele chegou a sofrer muitos gols, né? Principalmente ali em Copa Sul-Americana e tal. Mas em alguns momentos eu acho que o time do Mancini era melhor que esse, hein, Fábio Luciano? Não era, não? Então, Bruno, assim, o Corinthians, o que o Silvinho vai ter que pensar é o seguinte: quando ele faz um sistema de marcação muito forte, principalmente com 3 caras que marcam muito no meio de campo,
ele vai ter dificuldades ofensivas, né? Então, para ele mudar isso, o problema do Silvinho é, se ele começar a colocar essa característica no time, ele vai depender somente do Mosquito, de repente um jogo melhor do Luan, quando o Luan estiver em uma tarde inspirada, que é difícil a gente ver o Luan em um momento inspirado, mas pode acontecer, porque parece que o Corinthians está entendendo esse mecanismo. Então o Corinthians marca muito forte com essa linha de 4, muitas vezes, como foi colocado pelo Marra e pelo Zupac, o Fábio Santos, ele vem quase como um terceiro zagueiro, o Matheus Vital encaixa ali como o quinto homem, aí o Corinthians tem 3 jogadores na frente da zaga para fazer uma marcação, então isso funciona muito bem, né? Difícil o adversário do Corinthians, como o jogo de hoje, por exemplo, um adversário que tem a bola, mas tem a bola um pouco mais lenta, de acabar criando possibilidades de gol. Mas o Corinthians não vai poder jogar dessa forma o campeonato todo. O Corinthians vai ter que soltar o time em alguns momentos. E para soltar o time, ele vai ter que repensar esse meio-campo. Ele vai ter que mexer nessa estrutura. Ele vai ter que liberar, muitas vezes, o lateral esquerdo, seja o Fábio Santos ou o Piton. Ele vai ter que ter, no meio de campo, um jogador de criação. E aí, esse trabalho pode ser jogado por terra, né? O grande trabalho do Silvinho no Corinthians, né, o anseio do torcedor é que ele consiga equilibrar o time defensivamente, mas também consiga dar qualidade ofensiva. E para você dar qualidade ofensiva, você precisa de jogadores que saibam pensar o jogo, que tenham um poder de criação e não só de marcação. Então, assim, defensivamente, o Corinthians funciona muito bem. Funcionou contra o Palmeiras, funcionou no jogo de hoje, contra o América, mas ofensivamente, o que se pede do Corinthians também é isso, né? O Corinthians é um time grande, é um time que não pode somente pensar em se defender, jogar por uma bola. Então, o Silvinho, esse é o grande trabalho do Silvinho, é continuar mantendo essa consistência defensiva, mas ter um poder de criação, ter homens no meio de campo que possam criar, ter um Mosquito de um lado, que é um jogador que tem se sobressaído ofensivamente, mas também conseguir extrair um pouco mais do Matheus Vital, enfim, ou de um outro atleta. Eu acho que esse é o trabalho do Silvinho. O Mancini, em alguns momentos, fazia isso. O Mancini, ele abria um pouco mais o sistema defensivo e colocava mais jogadores à frente. O Silvinho veio no caminho inverso, né? O Silvinho tá enchendo o sistema defensivo de atletas para o Corinthians não sofrer muitos gols, mas vem faltando jogadores para criarem as possibilidades ofensivas. Então,